Josué capítulo 1, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Pai, nós te damos honra pela tua palavra, confiamos nela e cremos que a tua palavra é para as nossas vidas. Senhor, a tua palavra é quem nos orienta, e nós te pedimos hoje, nos dá uma porção de revelação da tua palavra, nos ensina segundo o teu propósito, Senhor. Nos ensina a caminhar neste caminho de retidão que é a fidelidade à tua palavra. No teu nome nós oramos, em nome de Jesus, amém. Ontem, quando eu cheguei aqui na igreja para trabalhar à tarde, ao entrar na sala pastoral, eu sentei e na hora o Senhor me deu uma palavra, colocou dentro do meu coração uma frase que tem a ver com sairmos de uma vida ordinária para vivermos uma vida extraordinária. Sairmos de uma vida trivial, de uma vida comum, de uma vida mediana, em alguns casos até mesmo medíocre no sentido de mornidão, para vivermos uma vida extraordinária, para vivermos uma vida em Deus, fora do comum, para além das expectativas, para além daquilo que pedimos ou pensamos, porque quando a gente olha para Cristo, a gente percebe que Jesus, Ele prometeu para nós: eu vim para que vocês tenham uma vida e a tenham plenamente em abundância. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Paulo declarou que Ele é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. No decorrer da palavra, em todas as escrituras, nós percebemos que várias vezes o Senhor diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, porque confiam no Senhor. Isso tudo é o que? É o resultado de uma vida extraordinária. Os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus planos não são os seus planos, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus planos mais altos do que os seus planos. Não é isso que o Senhor nos ensina na sua palavra? O que é isto? É viver uma vida extraordinária, uma vida cuja aquilo que você experimenta impressiona, não para você, não com você, mas para a glória do nome do Senhor, para o louvor do nome do Senhor. Jesus falou que a igreja dele é chamada para ser luz, que se coloca num local alto,
para iluminar toda a casa. Isso está falando de uma vida extraordinária, de uma vida fora, para além daquilo que é comum de todo dia. Se você perguntar hoje para boa parte da igreja, grande parte da igreja, com a maioria das pessoas que você conversa, espiritualmente falando, o desejo delas é de viver algo novo, um mover sobrenatural, de experimentar no Senhor, de ter uma experiência extraordinária, uma experiência como Paulo teve, de ver Jesus, uma experiência como Estevão teve, uma experiência como os apóstolos tiveram. O Senhor veio para produzir isto em nós. Quando a gente olha, por exemplo, Pedro quando era um simples pescador, estava vivendo uma vida ordinária, de pescaria, de cuidado com as coisas, uma vida comum, uma vida trivial, até o dia que Jesus entrou na vida dele. E quando entrou na vida dele, Jesus disse assim: Pedro, empresta o teu barco. Pedro emprestou, e depois de ter pregado a multidão, Jesus disse: agora vá para o lugar onde as águas são mais profundas e lance a rede. Pedro olhou para ele e disse: Jesus, eu estou acostumado a esta vida ordinária, e na ordem natural das coisas, agora não é hora de pescaria, já pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas sob a tua palavra eu vou depositar a minha esperança e vou lançar a rede. E a Bíblia diz que quando ele lança a rede sob a palavra daquele que é a palavra, ele teve uma pescaria extraordinária, ao ponto de encher barcos de amigos, não uma vez, mas duas vezes. A pesca maravilhosa, lá em João 21, de novo, Jesus disse: lance a rede do lado direito, e quando lançaram, a rede veio cheia de peixes. Uma vida extraordinária. Você foi chamado para viver uma vida extraordinária. Você pode no Senhor viver uma vida extraordinária. Isso nós vemos no dia a dia, em todas as áreas. Ontem eu ainda fiz um vídeo, eu acho, falando sobre exemplos de pessoas que ao trabalharem têm o seu trabalho ordinário e outros extraordinário, como um lavador de carros, por exemplo. Um simples lavador de automóveis, ele pode fazer um trabalho ordinário ou extraordinário. E a diferença entre um e outro está nos detalhes, nos pequenos detalhes. Um lavador ordinário, talvez ele lave o carro, limpe, passe uma cera, seque, passe uma cera, bata os tapetes, e você pega o carro, está limpo. Trabalho, na média, foi para isso que contratei, beleza, está pago. Mas um lavador extraordinário, ele vai lá naqueles cantinhos que ninguém vai, talvez com uma escovinha, limpa aquilo que ninguém limpa, faz o que ninguém faz. E você que conhece o teu veículo, ao entrar no carro, você percebe que ali houve um trabalho extraordinário. Nós somos chamados para fazermos as coisas com excelência. A igreja é chamada para viver de maneira extraordinária nesta terra, ir para além das expectativas. Honramos ao Senhor quando a palavra do Senhor diz: aquilo que vier nas tuas mãos, faça com todas as tuas forças. O que o Senhor está fazendo? Está nos ensinando: faça de maneira extraordinária, vá para além das expectativas. Grandes homens e mulheres que o Senhor levantou na terra, nós percebemos que eles têm esse espírito de ir para além, esse espírito de excelência, porque a excelência glorifica o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a criação, nós falamos: uau, é extraordinário. Quando nós olhamos os detalhes daquilo que Deus criou, nós glorificamos a Deus, porque é extraordinário o que o Senhor faz. Esse espírito está em nós. Quando nós vamos a um restaurante e somos servidos, um garçom extraordinário, você percebe nos pequenos detalhes, no colocar ou tirar de pratos, no atendimento, no puxar uma cadeira, no serviço a você, você percebe, é um trabalho extraordinário. Quando você vai num lugar e você percebe isso, o seu desejo é voltar. E na nossa vida é da mesma forma. Nós como cristãos, nós como igreja, nós podemos ser uma igreja ordinária do todo dia, daquele trabalho, daquele funcionar,
ou uma igreja extraordinária, que é aquela igreja que vai fluindo no Espírito Santo, na liberdade, onde o Espírito está, ali a liberdade, e onde o Espírito se move, coisas extraordinárias, sobrenaturais acontecem. Nós como igreja temos que dar essa liberdade, porque o Deus das coisas sobrenaturais e grandiosas está nesse lugar. E nós podemos então viver, sair dessa condição de todo dia a mesma coisa, de todo dia os mesmos sentimentos, e começar a fluir numa nova dimensão do Senhor, numa nova dimensão em Deus. Eu quero te dar alguns conselhos que o Senhor tem falado no meu coração desde ontem, na palavra do Senhor, para que nós sejamos remetidos de uma vida ordinária para uma vida extraordinária. Eu não quero apresentar isso simplesmente como uma opção, apesar de que você pode escolher. Quando a palavra é ministrada sobre todos, e a diferença é entre aqueles que creem e vivem, e entre aqueles que não creem e não vivem. Então, você pode escolher, mas eu não quero apresentar como uma opção aquilo que eu vou falar para você, porque eu vou falar da palavra de Deus. Então a palavra de Deus não é opção, a palavra de Deus é a solução, é a verdade. Paulo disse assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça de Deus. Então toda a palavra do Senhor é útil. E se você quer viver, meu irmão, uma vida extraordinária em Deus, acate aquilo que nós vamos aprender hoje, porque vai nos levar para uma nova dimensão no Senhor. Eu quero começar logo pela base. Para você viver uma vida extraordinária em Deus, primeira coisa que você precisa fazer: crer e confessar que Jesus é o Senhor. Talvez muitos aqui já fizeram isso, mas talvez outros ainda não fizeram. Primeiro passo, meu irmão, para você sair, porque Jesus falou, é se o Filho vos libertar, é se o Filho for aceito, é se o Filho for reconhecido, é se o Senhor se tornar de fato aquilo que a palavra dele diz que ele é, Senhor. E Senhor manda, e Senhor governa, e Senhor nós nos submetemos, e Senhor nós confiamos, no Senhor nós depositamos a nossa esperança, no Senhor nós cremos. Aquele que crer e confessar será salvo. Portanto, para viver uma vida extraordinária em Deus, tem que se começar pela base, e a base é Cristo. Ele é primeiro, Ele é alfa, Ele é único. Ele é aquele que disse: eu sou a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Veio para os seus não os receberam. E essa é a realidade. Muitas vezes Cristo vem para nós e nós não o recebemos, nós o rejeitamos como pedra angular, pedra de esquina, pedra cujo tudo aquilo que nós construímos precisa ser nele. Então, para viver uma vida extraordinária, a primeira coisa, meu irmão, creia plenamente, não relativize, mas creia totalmente, sem distinções, no nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, como nós cantamos aqui. Creia de uma vez por todas que Jesus vive, que Jesus ressuscitou. Creia de uma vez por todas na palavra, em tudo aquilo que a palavra, toda a escritura é útil, é fiel, é inspirada por Deus. Essa semana eu vi uma pesquisa na Fox, que cientistas atestaram nessa pesquisa que toda a humanidade provém de um homem e de uma mulher. E aí eu fiquei, como assim? E o macaco, gente, e o macaco? Como assim? Eu estudei na escola, eu cresci ouvindo da teoria, não é da comprovação, é da teoria da evolução. Na escola, na faculdade, intelectuais, professores,
Como diz Romanos 1, suprimindo a verdade pela injustiça, ao invés de dar glória a Deus que criou todas as coisas, preferem acreditar em supostas teorias. Cresci assim, como assim? Agora vem dizer uma pesquisa científica de que toda a espécie humana descende de um homem e de uma mulher? Está cheio de gente dentro da igreja relativizando a palavra. Está cheio de gente dentro da igreja que algumas coisas que lê na Bíblia, isso aqui é alegoria. A Bíblia diz que um peixe engoliu Jonas, você acredita? E que Jonas ficou 3 dias dentro do ventre do peixe e foi vomitado na praia, você acredita? Se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu o peixe, eu acreditaria também. Porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. A palavra do Senhor não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. E se existe uma palavra, se você abre a Bíblia e nela encontra alguma coisa, creia com toda a tua força e confessa, porque aquilo que eu creio eu falo. E se eu começo a confessar aquilo que eu creio, eu começo a sair de uma vida ordinária para viver uma vida extraordinária, porque o Senhor representa, o Senhor honra a fé do seu povo. A fé da igreja, a loucura da pregação para aqueles que estão se perdendo, mas o poder de Deus para aqueles que estão se convertendo e sendo salvos. Quer sair de uma vida ordinária para uma vida extraordinária? Para de relativizar e creia, de uma vez por todas, sobre tudo aquilo que você tem ouvido da palavra do Senhor e lido. Esse é o primeiro passo. Jesus disse assim: aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem essa pedra cair será reduzido ao pó. Jesus está falando dele. E aí Jesus está dizendo: aquele que anda nesse caminho com impiedade, aquele que anda nesse caminho com desonestidade, aquele que anda nesse caminho com deliberadamente pecando, a Bíblia não está falando, Jesus não está falando de você que talvez começou a andar agora como um bebê na fé, e que andando tropeça, e que andando cai, e que quer sair de repente de uma situação, de um vício, de uma cadeia existencial, de alguma prisão na alma. Você que ainda está nesse processo, você que já não aceita mais aquilo que talvez esteja vivendo com o corpo, como disse Paulo, você ainda é escravo de muitas coisas, mas na tua mente você já é livre em Cristo. Não é para você que Jesus está falando. Jesus está falando de pessoas que deliberadamente se escondem dentro do Evangelho, que deliberadamente dizem assim: eu vou me ficar aqui na minha, porque todo mundo vai achar que eu sou bonzinho, mas na verdade eu quero dar um balão em alguém. Na verdade eu quero manter aparências, mas deliberadamente consciente, coisa de gente que não crê. Se aproveita, porque até está na moda, agora está na moda até confessar algum tipo de fé, ser mais socialmente aceito. E Jesus está dizendo assim: aqueles que andam dessa forma, na hora que cair, será despedaçado. E aqueles sobre quem essa rocha cair, serão reduzidos ao pó. Sabe de quem que Jesus está falando? Do espírito anticristo. Tudo aquilo que se opõe a Cristo é anticristo. E aí agora Jesus está falando daqueles que perseguem a minha igreja, aqueles que maltratam o meu povo, aqueles que se levantam contra os meus ungidos, aqueles que perseguem aqueles por quem eu morri, aqueles que afrontam aqueles por quem eu dediquei a minha vida e entregaram o seu coração a mim. Aqueles, a Bíblia diz, Paulo diz em Tessalonicenses, que o Senhor os matará com o sopro da sua boca e os destruirá pela manifestação da sua vinda. Então a rocha, meu irmão, virá, e quando ela vier, meu irmão, Ele nos justificará, Ele nos defenderá, Ele mudará a nossa vida. Então se você está chorando, se você está lamentando, se você está sendo perseguido, se você está sendo açoitado por causa do nome de Cristo, se você está sendo caluniado, Jesus diz assim para você: feliz é você, porque já já eu venho para te defender. Por isso que Ele diz: você é feliz. Agora Jesus também disse o seguinte: aquele que construir a sua casa sobre esta rocha, terá edificado uma casa inabalável.
Quer viver uma vida extraordinária? Constrói a tua casa sobre a rocha. E esta rocha se chama Cristo. Paulo disse: eu criei, por isso eu falei. Paulo declarou em Romanos 10: todo aquele que crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos e confessar com a sua boca que Ele é Senhor, será salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vida extraordinária, meu irmão, é em Cristo. Qualquer outra coisa é você cansar, se esforçar, fazer e acontecer e no final dizer assim: mas faltou alguma coisa. Não era bem isso. É a sede da mulher samaritana que pega água no poço, bebe e volta para o poço, pega no poço, bebe e volta para o poço, e passa uma vida igual um ratinho numa roda, rodando, fazendo as mesmas coisas, e nunca encontra plenitude, porque Jesus disse assim: essa água aí vai te dar sede novamente, mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede, e além disso, no seu interior brotará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vida extraordinária, meu irmão, crer e confessar. Número 2, temer ao Senhor. Você quer viver uma vida extraordinária? Tema a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio que nos leva a viver as grandiosidades e as coisas extraordinárias que o Senhor tem. Temor não é medo. Temor é honra. Temor é reverência. Temor é confiança, é sujeição. Temor é dizer o que Jesus disse: seja feita a tua vontade. Meu irmão, quem teme a Deus sai de uma vida ordinária para uma vida extraordinária. Pedro, quando viu a pesca miraculosa do Senhor, a pesca extraordinária, o que Pedro faz? A Bíblia diz que ele se joga aos pés do Senhor Jesus e diz: se afasta de mim, porque eu sou homem pecador. O que ele mostrou ali? Temor. O que Jesus falou para ele? Te levanta daí, porque a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, mas eu o farei pescador de homens. Eu estou te tirando de uma vida ordinária para uma vida extraordinária. Você vai deixar de viver aquilo que você planejou e vai viver o que eu planejei. Você vai deixar de fazer aquilo que você sempre fez achando que era assim a sua vida e vai começar a viver coisas que você nunca imaginou. Josué, que foi o texto que nós lemos, o que diz a Bíblia? Josué, sabe quem que Josué era? Mochileiro de Moisés. Sabe quem que Josué era? Office boy de Moisés. A Bíblia diz que do lado de Moisés tinha Arão, tinha Miriam, tinha líderes de 1000, líderes de 100, tinha os sacerdotes, os chefes, os sábios, os conselheiros. Havia muita gente importante do lado de Moisés, mas quando Moisés faleceu, Deus disse assim: chama Josué. Por quê? Temor. Você lembra que em muitos casos a Bíblia diz que Moisés ia para o monte falar com o Senhor? E que todo o povo tinha que ficar lá embaixo e ninguém podia porque o povo era o quê? Murmurador. O povo não temia Deus, o povo não obedecia a palavra do Senhor, o povo não se sujeitava à visão que o Senhor tinha dado para aquele povo. Só que Moisés o tempo todo estava com Moisés. Josué estava o tempo todo com Moisés. Josué andava com Moisés, Josué viu a Deus, Josué ouviu o Senhor, Josué servia. Josué era temente a Deus, e no temor Deus o tirou de mochileiro para general. Você quer outro? José. Por causa do temor a Deus, Deus tirou da cadeia para o palácio, para o trono. O temor de quando foi tentado disse: não, eu não posso pecar contra o meu Senhor. O temor
nos leva a viver esta vida. O Salmo 25, verso 12 em diante, o que diz? Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Quais são os caminhos do Senhor? Altos ou baixos? Maiores ou menores? Para além do entendimento ou triviais? Não. Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Caminho de justiça, caminho de verdade. Ele viverá em prosperidade, Salmo 25 diz. Quem aqui quer prosperar, diz amém. Teme a Deus. Ou você quer falência? Você quer falência? É só dizer amém também. Prosperidade, saúde, harmonia, paz, intimidade com Deus. E também recursos materiais. Aquele que teme ao Senhor viverá em prosperidade, e os seus filhos herdarão a terra. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aqueles que temem ao Senhor, mais do que aquilo que eles construirão, o seu legado permanecerá. Você vai, mas o legado permanece e acompanhará as suas gerações. Salmo 25 diz que aquele que teme ao Senhor, Ele revelará os seus segredos, confiará os seus segredos. Eu queria ouvir um segredinho do Senhor, queria ter uma revelação do Senhor, saber coisas que ninguém ainda sabe, ouvir coisas do Senhor que ainda acontecerão, saber de antemão, antever as coisas. E a palavra do Senhor diz que Ele revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Nos últimos dias, o Espírito derramado sobre os seus, eles profetizarão. O que é profecia? É revelar os segredos de Deus para aqueles que o temem e os fazem conhecer a sua aliança. A chave está aqui, meu irmão. Temer ao Senhor. Sabe o que é temer ao Senhor? É você andar no nível da revelação que você já recebeu. É você andar no nível de fé que você já recebeu. E nós, deixa eu me incluir aqui, porque é assim que funciona. Sabe quando é que nós começamos a mostrar irreverência? É quando nós temos ignorância. Deus não leva em consideração. Fala para o teu irmão, a tua ignorância Ele não dá bola. A misericórdia, a graça, a bondade, a longanimidade, a paciência do Senhor, a mansidão do Senhor. Na ignorância, Ele vai nos ensinando, filho, não é por aqui, é por ali. Agora, aquele que sabe e não faz, o que diz a Bíblia? Recebe muitos açoites, porque sabendo não faz. Boa parte das cintadas que eu e você estamos levando no lombo é fruto de desobediência. Dói, não dói? Mas o Senhor está dizendo assim, se obedecer, eu vou me revelar. Jesus disse assim, aquele que me ama me obedece, e será amado também pelo meu Pai, e eu também o amarei, e eu virei a Ele, me revelarei a Ele. Isso é vida extraordinária, meu irmão. É você estar andando e de repente o Espírito de Deus te pegar. É você estar no dia comum como qualquer outro e de repente um toque do Senhor. É você estar num ambiente onde tudo está se perdendo e de repente vem a luz, vem a sabedoria, vem a revelação. É você de repente estar andando precisando de uma palavra do Senhor e ela vem. É de repente você está andando e alguém precisa de uma palavra e de você procede. Isto é resultado daqueles que temem ao Senhor, que andam no nível de revelação que Ele já deu. O que eu e você sabemos, nós temos responsabilidade. Quer sair da vida ordinária para a vida extraordinária? Tema ao Senhor. E ande nesse nível. Talvez a sua fé seja pequena.
Talvez o talento seja pequeno, talvez a responsabilidade seja pequena ainda. Mas é sendo fiel no pouco, Ele vai te colocando sobre o muito. É servindo no pouco, é temendo no pouco, é reconhecendo no pouco, é deixando de fazer talvez algumas coisas, para receber outras ainda maiores. Você sabe que esse é o significado de sacrifício na Bíblia? A Bíblia diz: ofereçam, se ofereçam ao Senhor como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Não é isso que diz a Bíblia? Sabe o que é esse sacrifício? É corban. Sabe o que significa corban? Abrir mão de alguma coisa que talvez até você ache importante para receber coisas ainda maiores. Você nunca vai perder do Senhor no dar, meu irmão, pode ter certeza. Tem coisas que a gente abre mão muitas vezes por temor, por reverência, por obediência ao Senhor, por entender que aquilo já não nos serve. Não se trata nem muitas vezes que às vezes, meu irmão, a maior evidência de obediência não está em deixar de fazer aquilo que é proibido, mas deixar de fazer aquilo que é permitido. Porque tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Então tem coisas que a gente deixa de fazer, não é porque é proibido, é porque já não serve mais o propósito, já não serve mais a maturidade que a gente está andando, já não serve mais o momento que a gente vive, já não serve mais diante da revelação que nós temos. Não é nem se é proibido ou não, para outros talvez não seja, mas para mim já não serve mais. E se eu abro mão disso, eu estou mostrando reverência e temor ao Senhor. O resultado, meu irmão, é prosperidade, o resultado é revelação, o resultado é aliança com Deus. A igreja precisa, meu irmão, entrar nesse lugar extraordinário. Número 3. Comunicação saudável. Você quer viver uma vida extraordinária? Refreie a língua. A gente sempre usa a palavra, o provérbio, sempre que eu falo disso, eu cito Provérbios 18, que diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, aqueles que gostam de utilizá-la comerão do seu fruto. É um fato. Palavras geram ambientes, e aquilo que eu falo, meu irmão, é aquilo que eu vou viver, é aquilo que eu já estou vivendo dentro de mim, e que eu vou produzir um ambiente para que aquilo que é talvez um pensamento, um sentimento, se torne realidade. Jesus falou: a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia diz assim: sejam tardios, prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago vai dizer em Tiago capítulo 3 que nós tropeçamos de muitas formas, mas aquele que não tropeça no falar é perfeito, porque ele é capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago usa o exemplo de que a língua é semelhante ao leme de um navio, que embora muito pequeno, ele controla o navio para onde quer. E assim é com as nossas palavras. Mas agora eu vou usar uma palavra de Jesus, que disse assim: no dia do juízo, todos os homens haverão de prestar contas de todas as palavras inúteis que falaram, porque pelas suas palavras serão absolvidos e pelas suas palavras serão condenados. Sumiu, glória. Sabe o que o Senhor está nos ensinando? Cuidado com a boca, cuidado com a língua. Quer viver uma vida extraordinária? Se for para falar, edifique. Se for para falar, construa. Se for para falar, promova a paz. Se for para falar, acrescente. Se for para falar, abençoe. Às vezes a nossa vida não está nem ordinária, está desordenada totalmente. E aí você vai falar com alguém, você vai falar com a pessoa, e ao abrir o coração, ela mostra todo o lixo existencial que ela está consumindo, fruto da própria palavra, que
que passa a ser um ciclo vicioso. Igreja, entenda isso, guarda isso no teu coração. Se não for para edificar, feche a boca. Porque é quando você fala que você gera um ambiente. É quando você fala que as coisas acontecem. Foi pelo poder da fala que Deus criou todas as coisas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Se Ele dissesse: haja destruição, haveria destruição. Às vezes o Senhor nos planta num lugar, num emprego, a gente está falando mal do lugar, e falando mal do lugar, e falando mal do lugar. Quando nós estamos naquele lugar para profetizar bênção sobre aquele lugar, para que aquele lugar cresça, floresça. Talvez o lugar até seja tudo isso, mas se você foi para lá, meu irmão, a Bíblia diz que você tem poder para mudar ambientes. Você, quando chega, ambientes mudam. Então começa a profetizar bênção. Às vezes é sobre os filhos, esse miserável, eu não sei onde é que foi que eu errei, e vamos lançando maldições sobre filhos. Lá na frente, nós não sabemos porquê. Às vezes sobre um marido, às vezes sobre a esposa, às vezes sobre a igreja que a gente congrega, às vezes sobre, deixa eu me defender aqui, o pastor, que a Bíblia diz que é um instrumento de Deus para profetizar sobre a sua vida, e você senta na mesa e fica falando mal de mim, meu irmão, você vai comer o quê? Sabe o que a Bíblia diz? Quer falar mal de mim? Fala para mim, não de mim. E aqui é para todos. Quando o teu irmão pecar contra ti, vai a só com ele e repreenda-o. Se ele te ouvir, muito bem, você ganhou o seu irmão. Se ele não te ouvir, chama outro como testemunha. Se ele não ouvir, conta para a igreja, aí sim. Se ele não ouvir, larga o cara para lá, porque realmente não tem jeito. Mas como é que a gente faz? A gente começa contando para a igreja. Aí dá a confusão, aí chama 3, 4 para tentar consertar, não deu. Aí quando no final chama o pastor como se ele fosse o herói para resolver a situação. Tudo fora de princípio. Então se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá a sós e fala: irmão, eu não gostei, não está legal, isso não é bom. Porque se você falar dele e não para ele, você vai se alimentar daquilo que você falou, e você vai se tornar aquilo que você tem dito sobre ele. Pode ver, meu irmão, Jesus falou assim: a medida que vocês usarem para medir, será usada para medir vocês. Muita gente está vivendo uma vida ordinária porque ele fala mal de todo mundo, não se alegra com a alegria de ninguém. A Bíblia diz: alegre-se com os que se alegram. E aí aquilo que ele vai falando, ele vai se tornando, porque nós vamos nos tornando o resultado da nossa própria fala. Então a palavra para o Senhor hoje para você é: se você está vivo, dá tempo de se arrepender, e dá tempo de você mudar a espécie da semente para que você mude a espécie da colheita. Se é espinhos que você está semeando, comece a semear flores. Você vai colher flores. Comece a abençoar vidas, comece a mudar o ambiente da tua casa. Amanhã, ao invés de acordar e botar lá, sei lá quem, aquele funk pesadão, só liberando palavra de maldição, de imoralidade dentro da tua casa, coloque um louvor, liberando palavras de exaltação e adoração ao nome do Senhor Jesus, e você vai ver que esse ambiente vai mudar, e a tua casa, que hoje é normalzinha, vai se tornar um lugar extraordinário, uma candeia acesa nesse bairro, em nome de Jesus. As palavras têm muito poder, e a igreja precisa entender isso. A gente precisa guardar isso no nosso coração, para que a gente não peque mais contra o Senhor. Guardei o quê? A tua palavra. Não é a minha palavra, não é a palavra do fofoqueiro, não é a palavra do Senhor, que nos anima, que nos edifica, que tem palavras de bênção e não de mal, que quer o bem e não a destruição, que constrói, que edifica. Essa é a vontade do Senhor para nós, e é para isso que a igreja está na terra, para liberar essa palavra. E a igreja que liberar essa palavra vai viver na sua vida essa palavra. Tudo começa pela profecia, meu irmão. Tudo começa
proclamar. A vida extraordinária que você quer viver e que você vai viver em nome de Jesus vai começar com você falando, com você profetizando sobre isso, com você chegar como Ezequiel no vale de ossos secos e dizer: levanta, ouvi a voz do Senhor e se levantem. Pela palavra do Senhor, aquilo que era morte se tornou em vida, porque esse é o nosso Deus. Na tua boca tem poder de vida. Use o poder de vida, libere vida. Amém? Número 4, trabalho com propósito. Você quer sair de uma vida ordinária para uma vida extraordinária? Trabalhe por propósito. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de crise, o Brasil está começando a sair de um tempo de crise, e nesse tempo de crise nós vimos muitas pessoas precisando arrumar trabalhos temporários para sobreviverem. Talvez em muitos momentos da tua vida você vai precisar arrumar serviços temporários, mas que esses serviços temporários não suprimam o propósito do Senhor na tua vida, porque você tem um propósito, você tem um grande projeto do Senhor. Eu já vi história de pessoas que foram trabalhar vendendo bala no sinal, um trabalho, um serviço temporário, para pagar a sua faculdade de medicina, porque esse era o seu propósito. Coisas temporárias muitas vezes, mas que não nos afastam do nosso propósito. Qual é o propósito do Senhor para a tua vida? Não faça daquilo que é temporário, daquilo que é transitório, daquilo que é um momento, a sua história de vida. Porque ainda que você esteja vivendo um dia tenebroso, um dia mau, um dia de choro, um dia de lamento, um dia difícil, existe esse propósito. O temporário, meu irmão, não é o definitivo é aquilo que Deus escreveu ao teu respeito. Então você tem que crer e confiar e focar e arrumar um tempo na tua agenda e arrumar um jeito de alguma coisa fazer todos os dias pelo propósito de Deus na sua vida. Todo dia. Alguma coisinha que seja pequena, para dizer para o Senhor: Senhor, eu confio no teu propósito na minha vida. Eu confio, eu creio. Tem coisas grandes para fazer, a minha realidade não me permite, mas vou fazer o pequeno, vou fazer o que dá, mas focado no propósito. Não deixe isso morrer dentro de você, porque vida extraordinária está em você fazer exatamente tudo que o Senhor te criou para fazer, e você vai viver tudo que o Senhor te criou para viver em nome de Jesus, se você confiar no Senhor e focar. Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até hoje e eu também estou trabalhando, focado no propósito. Paulo disse: eu não corro como quem corre sem propósito, nem soco como quem esmurra o ar, mas ao contrário disso, eu faço do meu corpo meu escravo e trabalho, para que depois de eu ter salvo a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo estava falando ali? De foco, de alguém 100% focado. Só que esse mesmo Paulo, a Bíblia diz que houve um tempo, enquanto os irmãos não chegavam, que ele foi trabalhar na construção de tendas. Ele foi fazer um serviço temporário porque era necessário para fazer e tal, até que viessem aqueles que poderiam continuar o trabalho e ele pudesse focar naquilo que ele foi chamado para viver. Às vezes isso acontece, nós passamos por períodos de serviços temporários, mas isso é transitório, a glória é eterna. O que o Senhor te chamou para fazer é eterno. O que o Senhor colocou aí dentro de você, o que o Senhor declarou ao teu respeito, desde antes de te formar no ventre, eu já te formei e já te designei para algo, e já te chamava pelo nome. Então não se distraia com aquilo que é temporário, foque naquilo que é eterno, o propósito de Deus para a sua vida, e você vai viver sim, uma vida extraordinária. Número 5, 6, onde é que eu estou? Semeadura. Você quer viver uma vida extraordinária?
Não viva consumindo todas as coisas. Semeie parte daquilo que o Senhor te deu no propósito de Deus para a sua vida. Em Eclesiastes 11, Salomão vai dizer: plante a sua semente pela manhã, e ao cair da tarde não deixe as suas mãos vazias, mas plante também, porque você não sabe se uma ou outra dará certo ou se ambas frutificarão. Portanto, semeie. Portanto, seja um semeador nessa vida. A Bíblia diz que o Senhor supre de semente aquele que semeia, e de pão aquele que come. E aquele que supre de semente ao que semeia, e de pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, a fim de que vocês sejam enriquecidos de todas as formas, e por meio da sua generosidade e bênção às pessoas, de semear e plantar, e semear e plantar, muitos darão ação de graças ao Senhor. Às vezes a gente vê uma igreja que vive aquela vida ordinária, mas as pessoas só consomem, não semeiam, não abençoam, não plantam na vida de ninguém, não estão dispostos a servir ninguém, mas somente a ser servido. Não são rios, são poças. O Senhor te chamou para ser rio, para fluir. Em Gálatas, a palavra do Senhor diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Não deixemos de fazer o bem, ainda mais quando nós percebemos que o dia se aproxima. Jesus falou assim, que a semente que cai em boa terra é aquele que, recebendo a semente com generosidade de coração, ou seja, não é só um receptor, mas é também alguém que doa, dá frutos com perseverança. Esse dá fruto a 30, 60 e até 100. Deus disse a Abraão: Abraão, tu serás abençoado, mas também serás uma bênção. Ou seja, as coisas por você, Abraão, passarão. Você não nasceu para reter, você nasceu para ser um abençoador. Conforme você pode, dar dentro da capacidade que você tem, mas seja um abençoador da tua casa, seja um abençoador das pessoas que estão à sua volta, seja alguém que compartilha das coisas que Deus tem te dado, seja alguém que a partir de você as coisas possam fluir, porque se o Senhor vê isso em você, meu irmão, você vai viver uma vida extraordinária. Foi isso que Jesus prometeu. Seja uma igreja abençoadora. Seja alguém cujas pessoas, ao falarem de você, digam: esse cara é gente boa, esse cara abençoa. Seja alguém que, se um faminto bater na tua porta, um prato de comida possa sair da tua geladeira. Seja alguém que, se alguém tiver com uma necessidade de roupa, do teu guarda-roupa saia alguma coisa. Seja alguém que não diga passe amanhã, se pode fazer hoje. Porque esse é a grande diferença. Nós somos tentados a dizer amanhã eu resolvo, mas se o Senhor bateu na nossa porta hoje, nós podemos fazer hoje, vamos fazer agora. Essas pessoas passam a viver vidas extraordinárias. Pode olhar a história e a biografia de pessoas que viveram. Pessoas que vivem desta forma. Número 6, para a gente correr, que eles já estão com pressa querendo me tirar do altar. Está com pressa aí, meu irmão? O povo reclama que eu quase não gosto de pregar na quarta-feira e tal, e não sei o quê, mas se quer que eu pregue, deixa eu pregar então, por favor. Número 6, comunhão permanente. Você quer viver uma vida extraordinária? Se atenta a esse pequeno detalhe. Atos capítulo 2, verso 46. A igreja que vivia coisas extraordinárias. A Bíblia diz que eles se reuniam diariamente no pátio do templo. Atos capítulo 3. Pedro está indo orar na oração diária das 3 horas da tarde. Ou seja, alguém que todo dia tinha um momento de oração com o Senhor. Relacionamento diário. Atos capítulo 5.
e os apóstolos faziam grandes sinais e maravilhas, e da multidão dos que creram, se reuniam no pórtico de Salomão todos os dias. Você quer viver uma vida extraordinária em Deus? Tenha uma vida de relacionamento diário com o Senhor. Diário, de comunhão. É óbvio que a gente tem uma vida corrida. Estou dizendo para você virar um ativista religioso, entrar todo dia na igreja e ficar aqui sem fazer nada. Não, você tem trabalho. O que o Senhor está ensinando é que aproveitarmos ao máximo as oportunidades que nos são dadas para que nós tenhamos relacionamento, intimidade e comunhão uns com os outros. A Bíblia diz assim: aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. As grandes oportunidades da vida estão em estar no ambiente onde Jesus, onde o Senhor está. Esta noite é uma grande oportunidade que o Senhor nos deu. Glória a Deus pela tua vida. Como eu já falei, podia estar em muitos outros lugares, mas está aqui. E não está em torno de homens, está em torno da palavra do Senhor. E esse alimento diário, e essa meditação diária, e essa reflexão diária, e essa comunhão diária. Sabe o que João falou na sua primeira carta, no capítulo 1? Que se nós tivermos comunhão uns com os outros, se nós andarmos na luz, porque Ele está na luz, está falando de Jesus, nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Comunhão liberta, comunhão acrescenta, comunhão purifica, comunhão nos traz luz. Jesus falou em João também, dizendo que aquele que não vem para a luz, não vem porque teme que as suas obras sejam manifestas, porque as suas obras são más, mas aquele que vem para a luz, não teme, pelo contrário, ele revela as suas obras, porque sabe que foi o Senhor. É através do Senhor que está acontecendo. Quer viver uma vida extraordinária? Se envolva com a comunhão, se envolva, se relacione com irmãos de fé, compartilhe. Meu irmão, grandes coisas o Senhor ministra no meu coração, não é nem lendo Bíblia, é ouvindo um irmão falar. Coisas extraordinárias eu já vivi, já aprendi, chaves, princípios. O Senhor não dá tudo para um só não, meu irmão, o Senhor dá para todos. Tem coisa que você carrega que eu preciso saber. E só através da comunhão, do sentar, de ouvir, pode me tirar de uma questão natural para viver algo sobrenatural. A comunhão faz isso. Quer viver uma vida extraordinária? Tenha comunhão. A igreja oferece uma série de ferramentas, cursos, cultos. Não seja o crente domingueiro, não seja o crente, talvez eu pudesse pregar isso mais no domingo, né? Quarta-feira, normalmente a pessoa que vem na quarta-feira já é mais. Mas não seja aquele cara só da ceia, aquele cara só do entra e sai e não fala com ninguém. Procure se relacionar, procure comunhão. Meu irmão, eu creio que todas as coisas o Senhor faz para um propósito. A Bíblia diz isso, todas as coisas Ele cria para um propósito. Talvez o grande propósito do Senhor, a revelação, a chave que Ele precisa te dar nessa noite não está aqui, está aí, em alguém que está do teu lado e você não conhece, sequer sabe o nome ainda. E que a comunhão pode transformar. Procure a comunhão. Número 7. Perseverança. Eu gosto muito de um texto que Paulo fala em Romanos 5, dizendo que ele se alegrava nas tribulações. Quem é aqui que gosta de se alegrar com tribulação? Alguém pode aqui dizer um glória a Deus por causa das tribulações? Talvez você não diga glória a Deus, obviamente, pela inteligência, porque você não conhece o princípio ainda. Porque no dia que você conhecer o princípio da palavra, do porquê das tribulações, você vai glorificar. Porque a Bíblia diz que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança.
E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nós, mediante o seu Espírito Santo. Talvez essa grande tribulação aí que você está vivendo hoje é só o Espírito Santo querendo ser derramado, o Senhor querendo dar aquilo que de mais precioso você pode ter um dia na vida, que é o Espírito Santo, que começa com tribulação e produz perseverança. O Deus que dá a perseverança. Meu irmão, você só se firma naquilo que realmente você acredita quando alguém se opõe a você. Deus conhece, Ele conhece a criação, Ele sabe quem Ele fez, Ele te conhece, o teu deitar, o teu levantar, o teu falar, Ele sabe quem você é. Então as tribulações que a gente está dizendo é o diabo, talvez seja Deus, para produzir perseverança. E essa perseverança vai produzir esse caráter aprovado, essa maturidade, essa condição de sair daquilo que é natural para viver o sobrenatural, sair daquilo que é ordinário para viver aquilo que é extraordinário. O caráter aprovado que produz a esperança. Quando o caráter está firmado no Senhor, meu irmão, você espera contra toda a esperança, e em esperança você crê. Quando o caráter está firmado no Senhor, que a tribulação produziu perseverança, a perseverança, o caráter aprovado, você entende o que é 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não ser atingido, está quebrando o pau de um lado ou de outro, e você diz, aqui ninguém encosta, porque os anjos do Senhor estão à minha volta, Ele me formou nele. Essa esperança, meu irmão, não decepciona. Ele derrama do Espírito em você, meu irmão, por amor. Ele muda a tua história e faz você viver algo extraordinário. Por último, 8º, só para não ficar no 7 e você se apegar à numerologia. Porque tem também o irmão supersticioso, né? Não tem? Confiança total na fidelidade de Deus. Você quer viver uma vida extraordinária? Confie na fidelidade de Deus. Paulo disse a Timóteo, essa palavra é digna de confiança. Se com Ele morrermos, com Ele viveremos. Se com Ele perseveramos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. De tudo que eu te falei, meu irmão, eu também não vivo tudo na plenitude, não. Eu sei que tem que fazer e vou tropeçando, e vou querendo acertar, mas não acerto. Mas na minha infidelidade Ele permanece fiel, Ele me pega pela mão, Ele me levanta, porque Ele não se nega, Ele não nega a si mesmo. E eu confio totalmente na fidelidade dEle, até para transformar o meu caráter, até para mudar coisas que hoje eu quero mudar e não consigo, barreiras que eu não consigo transpor, não é na minha força, mas é na fidelidade dEle. Eu tenho certeza que o que eu não posso, Ele pode, tudo é possível para Ele. Então confie totalmente na fidelidade do Senhor, meu irmão. Confie, porque você vai viver algo extraordinário. Só não o negue. Ele disse, se com ele morremos, com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Aquele que tiver vergonha de mim, Jesus disse, nessa geração corrompida e depravada, aquele que me negar, eu também o negarei. Então não nega que é o Senhor que está trabalhando, não nega que é o Senhor que está fazendo, não nega o nome do Senhor, não nega que você está se entregando, não nega que você está confessando, só não negue. Infidelidade não tem a ver com negar o Senhor, infidelidade tem a ver com não conseguir permanecer andando como você gostaria. Mas nesse momento, meu irmão, se você tão somente não negar que aquele que começou a obra vai concluir, Ele vai te pegar pela mão, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, e Ele vai te colocar de pé, e você vai viver essa vida extraordinária que Ele criou você para viver em nome de Jesus. Você crê? Vamos nos colocar de pé? Aleluia.
quero te convidar, meu irmão, para você sair do seu lugar e vir à frente. Se você quer viver o extraordinário do Senhor, se você quer colocar a tua vida nas mãos do Senhor para que Ele te leve, quem vai fazer você viver isto tudo é Ele. Ele vai te dar força, vai te dar capacidade, vai te dar revelação, vai te dar instrução, vai te dar sabedoria. Entrega o teu caminho ao Senhor, creia e confesse. Talvez hoje pela primeira vez você precisa dizer: Senhor, eu te confesso, eu creio e eu confesso, eu declaro o teu senhorio sobre a minha vida. Você que já tem um saber, um conhecimento, você que já tem uma instrução do Senhor, a palavra do Senhor hoje para você é tão somente viva, obedeça, tema, e você vai viver grandes coisas. E eu vou te levar para esse lugar novo, esse lugar extraordinário. Eu vou revelar o meu coração a você. É o que o Senhor está dizendo no Salmo 25. Comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos. Talvez você chegou aqui muito distraído com relação ao teu propósito. O Senhor está dizendo hoje para você: foca novamente nesse propósito. Foca, coloca o teu coração. Aquilo que é temporário não é o que você é, aquilo que é transitório não é o que você é. Você é o que eu disse que você é, o que eu digo que você é. Trabalhe com propósito em direção àquilo que você precisa ser, porque em mim você já é. Se você já está fazendo, meu irmão, só persevere. Só persevere, porque a Bíblia diz que a recompensa dele vem com ele. A recompensa dele não é homem quem vai te entregar. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quem recompensará ele? Ele diz: a minha recompensa está comigo. Persevere. Persevere porque ele vai te aprovar. Persevere porque ele vai derramar do seu espírito. Não feche o teu coração. Não feche o teu coração para as coisas de Deus. Não feche o teu coração para as promessas. Não feche o teu coração para o reino. Não feche o teu coração para a obra. Continue sendo sempre o abençoador que você foi, sempre foi. Volte a ser o abençoador que você era. Porque você vai colher, certamente você vai colher. É a palavra que garante isso. Viva no Senhor.